Olá, eu sou o Tony Gonçalves e esse é o canal Doses de Sabedoria. E vamos falar mais um pouquinho, falando sobre vendas. Eu fiquei de contar para vocês como que eu comecei a trabalhar em vendas. Olha, eu comecei com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu tirei o meu primeiro pedidinho. E eu acabei de dizer agora, eu tirei meu primeiro pedidinho. E é como eu digo, quando eu classifico os vendedores, as pessoas que trabalham em vendas, como vendedor, balconista, tirador de pedido, não é? Camelô e vendedor. É assim que eu falo sempre. Então, naquele exato momento, eu era um tirador de pedidos. Mas eu tive orgulho de dizer que eu era vendedor. Então começou da seguinte forma. Meu pai tinha mercearia, comprou uma mercearia. Eu tinha 9 anos de idade e tive que começar a trabalhar. E eu trabalhava 7 horas da manhã, quebrava gelo para pôr na geladeira, porque naquele tempo o nosso balcão frigorífico não era geladeira, não era elétrica, era uma geladeira de se colocar gelo. Então, a gente recebia 2 pedras de gelo, eu quebrava esse gelo e colocava, distribuía dentro da geladeira, em cima do que precisasse do gelo. Frios, leite, refrigerantes, tal, cerveja. E aí, nessa mesma hora, chegava o leite e eu pegava o leite, as pessoas não sabem, mas antigamente ele vinha num litro. E eles vinham numa caixinha de ferro, uma caixinha montadinha de ferro, que vinham 10 litros em cada caixa. E eu tinha uma carriola que cabiam exatamente 2 caixinhas. Então eu saía para entregar 20 litros de leite. E aí eu entregava o leite e já levava uma cadernetinha e perguntava para a dona da casa, a senhora vai querer alguma coisa para a hora do almoço? E aí ela falava e eu fazia o pedidinho. Era eu o tirador de pedidos, não era o vendedor. Porque eu não estava vendendo. Eu estava somente anotando o que ela queria. Eu não falava para ela, a senhora precisa disso, é melhor a senhora comprar aquilo, olha, vai ser mais negócio. Não, eu não dava nenhum palpite. Ela falava, ó, 1 quilo de arroz, naquele tempo as coisas eram todas a granel. Eu estou falando 1946, 1947, por aí. Então, feijão vinha a granel, arroz a granel, batata a granel, farinha a granel, açúcar a granel, tudo. E a gente pesava, a balança, aquela vermelhinha e tal, que tinha um prato, a gente punha ali, embrulhava, bem embrulhadinho, colocava no carrinho e ia fazer as entregas. E aí, como eu disse, parava na porta de cada mulher e pedia para ela, a senhora vai querer que traga o quê? Aí ela falava, né? Café, arroz, feijão, tal, fazia o pedidinho. Aí, ainda eu já perguntava para ela, a senhora precisa de troco para quanto? E aí meu pai já separava o troco e eu chegava lá, entregava aquilo, ela me dava aquela nota. Na época era 50 cruzeiros, né? 20 cruzeiros. E ela dava, eu já estava com o troco dos tantos cruzeiros que ela teria e estava feita uma venda, feita uma entrega e feita uma cobrança. Uma venda completa é tirar o pedido, separar a mercadoria, entregar, receber. Depois que está pago, aí está concreta uma venda. E eu então estou dizendo para vocês que aí eu fui um tirador de pedidos. Bom, eu fui trabalhando com meu pai dos 9 até os 13 anos. Aos 13 anos eu resolvi não trabalhar mais com meu pai, fui trabalhar numa oficina mecânica para aprender mecânica e tal, mas tive um problema com um chefe lá, eu era um garoto muito mal educado, muito briguento, e aí tive um problema e não deu certo, aí eu catei um terninho, uma gravata e tal, me vesti de homem, peguei o Diário Popular, que era o jornal que tinha os anúncios, recortei lá uns 10 anúncios de office boy, e fui. No primeiro em que eu fui, eu fiquei. Fui admitido
e tive como chefe uma grande pessoa que passou pela minha vida, Dalmas de Freitas. Este foi o meu primeiro chefe respeitado. Meu pai brigava muito comigo. Na oficina também peguei um cara mal criado que achava que ia mandar em mim, mas, olha, meio difícil mandar em mim. Eu não sou de aceitar ordem, não. E aí, fui trabalhar com o Dalmas. Esse mandava. Mandava porque ele sabia mandar. Foi um grande homem na minha vida. Me ensinou muita coisa, aprendi muito com ele. Bom, aí depois eu fui trabalhar numa loja de tecidos. E aí eu vendia. Mais uma vez, eu era um vendedor? Não, agora eu era um balconista. Porque não era eu que vendia. A pessoa entrava na loja e falava, oh, quero um tropical preto. Ah, pois não, pegava aquele fardo de tropical, punha em cima do balcão. Quanto o senhor vai precisar? Ah, eu quero 3,20 metros. Media com a régua lá e tal. Embrulhava, dava a notinha para ele pagar, ele pagava no caixa, vinha, mostrava o comprovante, o pacotinho dele estava feito e ia embora. Então, eu não era um vendedor. Eu aí era um balconista, eu atendia no balcão. Conforme a necessidade, e o cara sabia o que ele queria. Se ele ia querer um tropical, uma casimira, ou uma seda, o tecido que ele quisesse. E ele sabia o que ele queria, que cor ele queria e quanto ele queria. Eu vendia alguma coisa? Não, eu só atendi. Trabalhava no balcão e atendi. Assim também são os vendedores de peças, os vendedores de materiais elétricos, os vendedores de materiais de construção, que trabalham numa empresa, atendem no balcão, o cliente chega sabendo o que ele quer. Algum pode até fazer uma pergunta, olha, essa peça aqui é assim ou é assado, então chega, ó, eu quero, vamos supor, na loja de peças, eu quero um amortecedor do Ford e tal. Tá bom, e me explica uma coisa, como é que vai esse amortecedor? Então ele pede talvez uma informação sobre aquele material, mas ele já sabia o que ele queria. Então, eu não vendia, eu era balconista. Aí tem o outro que é, por exemplo, o vendedor que vende bebida, que vendia, né? Hoje mudou tudo. Vendia bebida. Então, vamos supor o vendedor da Brahma, que atendia meu pai lá, e a gente chamava sempre de o vendedor da Brahma. Então ele chegava lá, ô Chico, tudo bem? Chico era meu pai. Tudo bem, Chico, tá, ó, o que vai? Cerveja, vai, quanto? Tanto, tantas caixas de cerveja, Guaraná, tanto, água tônica. E o que o meu pai pedisse, ele escrevia. E ele escrevia, o dele ainda era mais simples, ele vinha com uma coisinha que tinha os quadrinhos tudo escrito, e ele só punha no quadrinho quantas caixas eram. Não precisava fazer mais nada. E ia embora, nem meu pai assinava o pedido, nada. Dali 3, 4 dias vinha o caminhão e entregava tudo que foi pedido. Este não é um vendedor, este é um tirador de pedidos, que nem eu era quando eu era criança. É só um tirador de pedidos. Depois, tem aquele que monta uma banquinha, vai na rua 25 de março, compra algumas peças lá, vai, expõe e fica e vem alguém, me dá, quanto que está isso? É tanto, me dá um, tá. Quanto que me dá, é tanto. Então, por exemplo, estou vendendo caneta. Essa caneta aí, quanto custa? Então, dá uma para mim, então. Está vendendo isqueiro? Esse isqueiro aí, quanto é? Tanto, leva o isqueiro. Então, esse daqui não vende nada. Ele é um camelô, ele está parado lá, as pessoas vêm sabendo o que querem. Aqueles que ficam na rua também vendendo toalha, pano de chão, né? 4 por 10, ele escreve uma placa assim. Esse então nem fala. Ele vem com uma placa escrito 3, 4 panos por 10. Ou então, pano pequeno, 7 por 10. Aí você chama, ele está vendendo, vem cá,
Você já vai dando 10 para ele, já pega aquilo lá, nem conversar, conversa. Pode ser chamado de vendedor? Não pode. Não pode, é camelô. Quando a gente vai chamar alguém de vendedor, aí já começa a ter uma técnica, a conhecer o produto tecnicamente. Eu, por exemplo, vendi alguns produtos diferentes. E o mais complicadinho que eu vendia era material elétrico à prova de explosão. Esse daí já era uma venda. Eu tinha que visitar os clientes que poderiam comprar. Por exemplo, vai ser construído, aí anunciou no jornal, saiu lá no jornal, que vai ser construído num determinado local ali, um grande supermercado. Aí eu olho, vejo quem está concorrendo, então estão concorrendo aí 3, 4 construtoras. Então vou lá. Vocês trabalham com construção de supermercado? Ah, trabalhamos. Tal. Ah, eu gostaria de falar com o engenheiro. Tal. Aí vai lá no engenheiro que faz o projeto. Olha, acontece o seguinte, eu vendo luminárias, de modo geral, vendo luminárias, material elétrico, né, para toda a voltagem que você precisa, 110, 220 até 380. E vendo luminárias fluorescentes, a luz de vapor de mercúrio, luz de vapor de sódio, lâmpada incandescente, tal. Então vamos lá. Qual é o teu projeto e tal? Você tem já quanto você precisa de lux e tal? Aí era uma negociação. Quando você vai precisar de tanto, olha, isso aqui e tal, né? Vai te custar tanto e tal. Ah, então vai lá com o comprador. Então tá bom, vou lá falar com o comprador. Ia lá no comprador e negociava com o comprador. E aí o comprador iria comprar ou a minha luminária ou a do meu concorrente. Aí entra a argumentação técnica. O que a minha tem de melhor do que a outra? Por que a minha está especificada? Entendeu? Tinha essa parte aí para a gente discutir. Então, aí entra uma venda técnica. Teria que expor para o cliente os meus produtos, teria que ir no engenheiro que faz o projeto, primeiro, para depois, quando chegar na hora da compra, ele especificou o material que eu vendo. Eu ajudei a especificar. Olha, em tal lugar você coloca assim, luminária tal, com lâmpada tal, entendeu? E aí, na hora vai ter que ser negociado aquele produto. E aí eu vou entrar com o meu preço, meu argumento de venda, eu sei quem vai ser o concorrente, eu sei qual é a qualidade ou a falta de qualidade dele. Não para chegar e falar, oh, aquele lá, não é isso. Nunca eu deveria falar sobre a falha do concorrente, não. No lugar de falar da falha do concorrente, eu falo da minha qualidade superior. Olha, eu sei que você vai concorrer, vai pôr em concorrência aí, vai chamar 3 ou 4 marcas, mas veja bem, a minha é tal, é assim, o meu material é esse, se encaixa assim, assim, tal, todas as coordenadas. Isso daí é uma venda bem feita. Depois, existe outro tipo de venda, que é a concorrência pública. Aí, na concorrência pública, você vai trabalhar, por exemplo, você sabe que uma determinada repartição, um departamento de obras lá, vai construir um prédio novo, ou vai iluminar uma avenida, né? Ou vai iluminar uma quadra de esportes. E aí você vai lá para vender o seu peixe. Aí você vai no engenheiro, que está fazendo o projeto, e junto com ele você vai ajudar a montar. Olha, aqui quanto tem, tal, aqui tantos metros quadrados, tal. Você tem que colocar tantas luminárias de tal lâmpada, tal potência. E aí você ajuda a fazer o projeto.
e tenta colocar nomes que só você tem. Colocar produtos que só você tem, para evitar o concorrente. Mas acontece que quase tudo tem concorrente. Então você menciona alguma qualidade técnica que o teu tem e o outro não tem, e aí você fala, só que coloca aí no edital que tem que ter tal produto com tal qualidade, coisa que é muito difícil, porque eu trabalhava numa empresa que era domínio de mercado. E tinha 2 concorrentes que se aproximavam e mais de 10 que eram distantes demais tecnicamente, produto muito inferior e tal. Mas tinha 2 que estavam próximos e eu conhecia bem os 2. Então eu sabia o que usar de argumento para superá-los. E aí, quando chegava na hora, eu já tinha uma grande facilidade, porque o comprador recebia ordens de comprar aquele material. Então eu não precisaria brigar tanto no preço na hora de vender, porque eu já tinha essa facilidade. Muitas vezes acontecia de ser o contrário, era o concorrente que tinha ido na frente. Aí eu tenho que usar a técnica para chegar para ele e falar, olha, acontece o seguinte, esse produto aí é bom e tal, você está com ele especificado, mas o meu tem uma vantagem muito grande sobre esse daí. Ó, esse daí tem um ângulo de visão menor. O meu tem uma abertura maior, as luminárias iluminam uma área maior, os argumentos que fossem necessários. E aí ele fazia aquela especificação e isso ia para a concorrência pública. No dia da concorrência pública, quando eu já tinha ajeitado, tinha que ter aquelas características. E na concorrência pública você não tem a chance de falar, não, mas o meu é melhor, não. O que está especificado é o que tem que ser comprado. Então aí se você já argumentou, então você já ganha. Por exemplo, vamos dizer, eu fui fazer uma iluminação uma vez de uma grande avenida, que não fui eu quem fez o projeto estava feito, mas na hora de elaborar a compra, eu conversei e falei o seguinte, olha, põe no edital que quem apresentar o material é obrigado a apresentar os catálogos correspondentes. Então, veja bem, aquele produto eu ia vender uma luminária que tinha marca, um reator que tinha marca, um poste e a lâmpada. Então, olha, especifica aí que é obrigado a apresentar os folhetos de todos os produtos. Quando alguém era um revendedor, ele não tinha facilidade para arrumar isso. Eu tinha, porque eu vendia o produto e eu tinha o catálogo que eu deixava nos clientes, então todos os produtos têm que ter catálogo. Então, na hora da abertura, fulano trouxe teus preços, você trouxe catálogo? Não, catálogo não. Só trouxe de tal produto. Não, precisa catálogo de tudo. Não, a lâmpada não precisa catálogo, lâmpada... Não, precisa sim. E eu, por exemplo, ia, vamos supor, vou levar a lâmpada Osram e punha lá, lâmpada 400 watts, tal, da Osram do Brasil, e juntava o catálogo daquela lâmpada. Ele não tinha, ele perdia. É as malandragens das concorrências públicas. Então, este é um vendedor de concorrência pública. Então, veja, alguém pegar alguém e dizer, ah, fulano não sabe nada, ele acaba sendo vendedor. Vê se ele acaba sendo um vendedor com essas características. Não, essas características são próprias de quem tem um conhecimento técnico daquilo que vai vender, aquilo que vai trabalhar. Então, é isso aí. Eu comecei aos 9 anos de idade e trabalhei em vendas, de modo geral, durante 38 anos. Me aposentei com 38 anos de profissão
quase tudo vendas. Eu tive um pouquinho de funcionalismo público, mas quando eu era funcionário público, metade do tempo eu também trabalhei de vendedor. Então, é uma experiência mais ou menos, né? Dá para conversar muito sobre isso. É isso aí. Por hoje é só. Até a próxima. Muito obrigado. Eu ainda vou falar mais um pouquinho sobre a profissão. Tchau. Tudo de bom. Boa sorte.